Olá, pessoal! Todo mundo sabe que fazer um filme é um processo bastante complicado, cheio de detalhes importantes, e que quanto maior o filme, mais surpresas podem ocorrer no set de filmagem. Às vezes, alguns momentos engraçados são gravados pelas câmeras e depois divertem o público em compilações de erros no YouTube. Mas outras vezes a improvisação inesperada dos atores é tão boa que o diretor decide deixá-la no filme. No vídeo de hoje mostraremos 10 cenas erradas que se tornaram obras-primas. Vamos lá! Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Até mesmo quem nunca assistiu nenhum filme do Indiana Jones conhece essa cena dos Caçadores da Arca Perdida. Ela já foi usada muitas vezes no mundo do entretenimento. Não dá pra negar que o momento é muito engraçado. O valente caçador de tesouros corre para uma rua cheia de pessoas e de repente se depara com um perigoso oponente. O inimigo, é claro, está vestido todo de preto, balançando ameaçadoramente a sua espada curva de um lado para o outro, prometendo uma cena de batalha longa e espetacular. Mas, em vez de enfrentá-lo no combate corpo a corpo, o herói, interpretado por Harrison Ford, com um olhar cansado, simplesmente dispara nele com seu revólver. O que muitas poucas pessoas sabem é que, inicialmente, o roteiro descrevia um duelo completo, seguindo as tradições do Indiana Jones. Tudo estava pronto para a filmagem, mas no dia anterior à cena, o Harrison Ford comeu algo estragado e ficou tão mal que não podia Indiana Jonesar como sempre. Ao ver o estado do ator principal, Steven Spielberg decidiu que não adiaria a filmagem. Ele simplesmente jogou o roteiro no lixo e mandou o Harrison Ford simplesmente atirar no inimigo. E foi justamente o que ele fez. Essa cena acabou se transformando em um dos momentos mais lembrados e engraçados da saga. Piratas do Caribe, o Baú da Morte. O Johnny Depp se acostumou muito bem à imagem de Jack Sparrow. Do Capitão Jack Sparrow, é claro. O ator gostava tanto desse personagem encantador que improvisava repetidamente no set de filmagens. Tanto que a maioria dessas cenas foi incluída nas versões finais dos filmes. Mesmo o famoso gingado que se tornou a marca registrada do pirata foi uma invenção totalmente de Depp, a qual os roteiristas não podiam nem imaginar. Houveram muitas outras surpresas em cena. No segundo filme da saga O Baú da Morte, Jack provoca Dave Jones com um pote de terra, cantando uma canção ridícula. Isso tudo diante dos olhos espantados dos outros personagens, Elizabeth e Will. No entanto, a surpresa nos rostos de Keira Knightley e Orlando Bloom é completamente sincera, porque não havia nenhuma música no roteiro original. Tem um jarro de terra. Johnny Depp a inventou na hora, mas temos que reconhecer que encaixou perfeitamente com o personagem do Capitão Sparrow. Batman, no Cavaleiro das Trevas. Além de dar uma série de prêmios póstumos a Heath Ledger, o papel no Cavaleiro das Trevas deixou o ator na memória dos fãs do universo DC, como um dos melhores coringas da história. Obviamente que existem discussões sobre qual imagem está mais próxima das histórias em quadrinhos, já que os coringas foram muito diferentes. O do Nicholson, do Leto e até a do Cameron Monaghan. Mas uma coisa é certa, no Cavaleiro das Trevas, o Heath Ledger deu tudo de si, e ele não só seguiu o roteiro, não. Ele adicionou alguns toques pessoais e deixou o seu Coringa ainda mais insano. Durante a cena na delegacia, quando o Coringa testemunha a promoção de Jim Gordon, o ator de repente começou a aplaudir lentamente, junto com os outros. Dizem que o Ledger queria só completar a imagem de seu personagem, mas conseguiu literalmente resumir o Coringa inteiro em apenas um momento, batendo algumas palmas. Numa outra cena em que o ator estava vestido como uma enfermeira assustadora, ele só tinha que caminhar até o ônibus e entrar nele, enquanto o hospital explodia no fundo. Em vez disso, o Ledger de repente parou, virou-se para o prédio e começou a apertar os botões do controle com descontentamento. Isso adicionou um pouco de humor negro à cena, algo característico do Coringa. Tudo isso sem parecer que ele estava improvisando. Titanic. Nesse famoso filme existem várias improvisações que deram certo, feitas por diferentes atores, mas uma delas foi uma completa surpresa até mesmo para o diretor. De acordo com o roteiro, a cena mostrava uma briga violenta entre Rose, interpretada por Kate Winslet, e o seu noivo, mas o ator Billy Zane entrou tanto no papel que durante o ataque de raiva cinematográfica, literalmente virou uma mesa cheia de porcelana cara, e tudo aconteceu de uma forma tão abrupta, rápida e repentina
repentina que Winslet não teve tempo de entender o que estava acontecendo. O medo e a confusão em seu rosto não foram interpretados. A atriz estava com medo de verdade, e devemos admitir que é difícil criticá-la por isso. Afinal, Billy Zane jogando móveis para cima não é uma imagem muito tranquila, não é mesmo? O Senhor dos Anéis. É óbvio que seria impossível fazer filmes tão imponentes como os da trilogia O Senhor dos Anéis sem algumas improvisações, especialmente considerando a abordagem criativa de todo o time de filmagem. Basta lembrar das famosas tatuagens com o número 9 em élfico que os membros da Sociedade do Anel fizeram. Mas o próprio filme deixou muitos momentos inesperados e bem feitos. Por exemplo, o Sir Ian McKellen, intérprete do papel de Gandalf, se mostrou um verdadeiro profissional, não só atuando de acordo com o roteiro, mas também acidentalmente batendo a cabeça em uma viga de madeira na casa de Bilbo. Veja bem, ele continuou atuando como se tudo isso fosse intencional, mas no geral a trilogia foi bem perigosa para os atores. O Viggo Mortensen, que interpretou Aragorn, conseguiu até quebrar um dedo do pé, sim, no meio do set, ao chutar o capacete de um orc derrotado. É verdade que ao gritar e cair de joelhos, pareceu exatamente com uma manifestação de profunda tristeza, e portanto o diretor Peter Jackson deixou a cena no filme. Aliás, vocês se lembram da cena em que os 4 personagens chegam a Edoras e são recebidos pela bela e triste Éowyn? Ao som de uma melodia conhecida, o vento rasga repentinamente uma das bandeiras verdes e a leva para longe. Uma ótima metáfora, não é? Mas não, foi apenas uma consequência inesperada do clima de Nova Zelândia, que além disso fez cair os óculos do nariz do diretor. Parece que não só os atores de O Senhor dos Anéis resolveram improvisar, mas também o cenário. O Poderoso Chefão. Este é outro filme famoso com cenas incríveis de Marlon Brando no papel de Vito Corleone. Você se lembra desta famosa cena na penumbra e da tranquilidade ameaçadora com que o chefe da máfia fala com seu suplicante? Nessa cena havia um gato pedindo carinho bem no colo do Corleone. Na verdade, o animal ronronante apareceu no set por acidente e não menos acidentalmente subiu no colo do ator, quem achou que o gato daria um toque especial à famosa cena. O diretor, claro, concordou com ele, porque sempre foi difícil discutir com Marlon Brando. A cena acabou se tornando uma das mais memoráveis na história da cinematografia. O Silêncio dos Inocentes. Este filme de Jonathan Demme está cheio de momentos horripilantes. Lembram-se do famoso sibilo do Hannibal após falar sobre o fígado com feijão cozido e Chianti? Sim, aquele assustador de dar arrepios, e no close-up podemos ver ainda os dentes e os olhos loucos. Na verdade, não havia nenhum som de cobra no roteiro, mas Anthony Hopkins, como um verdadeiro gênio da atuação, decidiu fazer essa improvisação, apesar de seu objetivo original ser apenas assustar a jovem Jodie Foster para ela entrar no papel. O diretor resolveu deixar a cena na versão final do filme. Na verdade, o susto no rosto da atriz pode ser considerado absolutamente sincero. E quem não ficaria assustado no lugar dela? O espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Você provavelmente já ouviu falar que a química entre os personagens de Andrew Garfield e Emma Stone no relançamento de Spider-Man resultou em um relacionamento romântico entre os atores. Mas agora mostraremos algo não tão romântico, um grito inesperado de Gwen Stacy pouco antes da luta final com o vilão. Nesta cena, o Peter Parker deixa a sua amada pela última vez para salvar a cidade. Ela de repente o chama pelo nome e, percebendo o que acabou de dizer, tampa a boca com espanto. Ela diz Peter. E por isso você provavelmente se lembra dessa cena. Talvez houvesse algo mais neutro no roteiro, como pare ou onde você vai. Por isso essa improvisação foi uma surpresa para todos, incluindo Emma Stone. Mesmo assim, se encaixou perfeitamente ao personagem da atriz. Ela poderia ter confundido os nomes e gritado Andrew. Aí sim, a cena definitivamente teria que ser regravada. Guardiões da Galáxia. A
Aquelas pessoas que adoram os filmes da Marvel provavelmente sabem que o Chris Pratt é um cara com um ótimo senso de humor e que curte muito o seu personagem da telona. Portanto, é bastante difícil acreditar que algum momento ridículo e engraçado da sua atuação seja um mero acidente e não algo feito de caso pensado. No entanto, nas filmagens da primeira parte dos Guardiões da Galáxia, o ator cometeu uma gafe num momento crucial do diálogo, ao deixar a Pedra do Infinito cair. Mas então, com muita habilidade, consegue pegá-la no ar. Esta cena se encaixa tão perfeitamente com a imagem do Senhor das Estrelas que foi decidido deixá-la no filme. Além disso, o Chris Pratt conseguiu pegar a joia com uma cara como se nada de especial tivesse acontecido. O mais curioso é que os seus colegas no set também não reagiram a isso. Thor: O Mundo Sombrio. Se você já viu o terceiro filme sobre as aventuras do Deus do Trovão e do Relâmpago, talvez você saiba que 80% dos diálogos dele foram totalmente improvisados pelos atores. Nos filmes anteriores de Thor, também tem muitas cenas improvisadas que deram certo. No Mundo Sombrio, o Chris Hemsworth, que interpreta o Thor, entra no apartamento e pendura o seu famoso martelo num gancho, como se fosse uma jaqueta ou um casaco. Esta cena não estava no roteiro, mas Alan Taylor, o diretor do filme, riu tanto quando viu a filmagem que decidiu adicioná-la ao filme. No final, este momento adequou-se muito bem ao personagem do Thor, que é um alienígena de outro mundo. E a propósito, parece que o gancho também foi capaz de levantar a arma mágica. Bem, funcionou com o elevador. Mas se colocar um martelo num elevador, ainda subiria. O elevador não é digno. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.